Efésios capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 11 e 12. Vou tirar esse microfone aqui, porque gente grande é meio atrapalhada, gente. Efésios 2, 11 e 12. Vamos ler a uma só voz a palavra de Deus? Leiamos. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados sem circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante? Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos pela graça do Senhor já manifestada no nosso meio. Obrigado, ó Deus, pelos louvores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo nos tirou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, porque nós podemos prestar culto ao teu nome por meio de Jesus, auxiliados pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, nesta hora nós pedimos que a tua palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa dirigir, Senhor, as minhas palavras e que elas possam chegar não só aos ouvidos, mas também ao coração de todos aqueles que estão aqui presentes nesta noite. Senhor, fala conosco, Senhor, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos, algum tempo atrás, quando nós tratamos, então, de Efésios capítulo 2, nós vimos, então, aí a partir do capítulo 2, quando o apóstolo Paulo, a partir do verso 1, descreve, então, a situação do homem sem Deus e de como, então, Deus resgatou esse homem por meio de Cristo Jesus. Ou seja, nós fomos tirados da morte, da escravidão e da condenação para esta vida, então, que o apóstolo Paulo vai mencionar, da vida das boas obras. Todo cristão verdadeiro passou por esse processo de ser tirado das trevas e ser resgatado, então, em Cristo Jesus. Esse processo nós chamamos, teologicamente, de regeneração. Ou seja, é quando Deus nos resgata, quando Deus nos tira, quando Deus abre não só os nossos olhos, não só os nossos ouvidos, mas Ele também abre o nosso coração para que nós possamos entender as verdades do Evangelho. A partir de então, nós começamos a crer, auxiliados então por Deus, naquilo então que Deus prega na sua palavra. Veja que é exatamente assim que o apóstolo Paulo termina a sessão anterior, né? Você tem uma divisão aí na sua Bíblia do verso 10 ao verso 11. Você vai ver que o apóstolo Paulo, então, termina essa sessão no verso 10, dizendo exatamente isso. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A partir de então, os irmãos vão perceber que o apóstolo Paulo, então, vai nos revelar de que nós fomos colocados numa posição juntamente com Cristo. Nós fomos ressuscitados pela fé juntamente com Cristo. E ele não vai dizer apenas isso, mas vai dizer que agora nós estamos sendo juntados a um só povo, a um só rebanho. Nós temos essa nova posição, nessa nova criação com Cristo, e essa posição agora não é mais étnica, ela não diz respeito a um povo exclusivo, a uma nação exclusiva, melhor dizendo, mas todos aqueles que creem em Jesus Cristo, quer gentios, quer gregos, quer a pessoas de todos os povos, eles passam então a fazer parte desse povo exatamente pela sua fé em Cristo Jesus. Esta união então de cristão de todos os povos e de todas as gerações é aquela doutrina que nós chamamos da doutrina da Igreja Católica ou Universal. Nem a Igreja Católica Romana e nem a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas é a Igreja de Jesus Cristo de todos os povos, de todas as eras, de todas as nações, que são unidas exatamente por esta mesma fé em Jesus Cristo. Porém, essa unidade, irmãos, muitas vezes ela se torna difícil. Exatamente porque nós insistimos em coisas secundárias. Nós começamos a perceber mais aquilo que nos separa do que aquilo que de fato nos une.
Mas quando nós entendemos e percebemos que existem conceitos, existem crenças que são fundamentais e que ela de fato nos une ao povo de Deus, então é possível nós enfrentarmos e superarmos essas diferenças exteriores e mantermos então com firmeza aquilo que nos une. Por isso você vai encontrar diversas vezes na Escritura essa menção: nós somos unidos em Cristo, nós estamos com Cristo. E é isso então que importa no final das contas. Se os irmãos então perceberem, você vai ver então que Paulo repete basicamente aquela estrutura que nós vemos aí no capítulo 2, os versos de 1 a 10. Então você vai ver aí no capítulo 2, versos de 1 a 3, que o apóstolo Paulo, então, ele vai dizer como nós estávamos, ou como nós éramos sem Deus. Ele repete isso nos versos 11 e 12. Se você der uma olhadinha nos versículos 4 e 9 do capítulo 2, você vai perceber, então, que Deus fez algo por nós em Cristo. Paulo vai repetir as mesmas coisas de maneira diferente nos versos 13 a 18. E ele, então, vai dizer no verso de número 10, aquilo, então, que nós devemos fazer, aquilo que nós somos a partir de então. E ele vai repetir aí novamente nos versos 19 a 22. Então vamos dar uma olhadinha nesse texto aí, no capítulo 2, os versos 11 e 12, e vamos ver quais os ensinos que o apóstolo Paulo traz para nós. Primeiramente, então, ele vai dizer que nós devemos nos lembrar da nossa antiga condição. Veja aí o verso 11 e também no verso 12 ele vai dizer: portanto, lembrai-vos de que outrora. No verso 12 ele vai dizer, naquele tempo. O apóstolo Paulo então está chamando aqueles cristãos em Éfeso para que eles se lembrem da condição deles antes de Cristo. Paulo não está dizendo que eles devem se lembrar dos bons e velhos tempos. Paulo não tem em mente que eles simplesmente se recordem dos fatos que aconteceram no seu passado. Notem, irmãos, que há uma ligação entre aquilo que o apóstolo Paulo disse do capítulo 2, os versos 1 a 10, com aquilo que ele começa a mencionar, então, no verso de número 11. Então, percebam que o verso número 11 começa exatamente com este portanto. Ou seja, para que os efésios se lembrem daquilo que o apóstolo Paulo mencionou na sessão anterior, daquilo que Deus fez na vida deles. E é isso então que o apóstolo Paulo chama aqueles efésios a se lembrarem da condição deles sem Deus. Veja novamente o capítulo 2, os versos de 1 a 3, que o apóstolo Paulo então vai mencionar exatamente isso que eu estou dizendo aos irmãos. Veja aí, capítulo 2, os versos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre as quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa lembrança que o apóstolo Paulo, então, menciona aqui nesses versos de 1 a 3, diz respeito, então, à condição que os efésios viviam. Esta também, meus irmãos, era a nossa condição. Era assim, então, que nós vivíamos. Deus, então, pela sua graça, pela sua sabedoria, ele inspirou o apóstolo Paulo, então, a escrever este versículo, exatamente para que os efésios se recordassem da sua condição. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos dados ao esquecimento. Rapidamente nós nos esquecemos daquilo que as pessoas fazem em nosso favor. Nós nos esquecemos, então, da nossa condição. Nós muitas vezes não queremos olhar para trás e perceber de onde nós fomos tirados, ou daquilo então que nós vivíamos no passado. Nós vamos encontrar esse mesmo tema da recordação, quando Deus então havia levado o seu povo à terra prometida, e eles estão ali exatamente prontos a entrar na terra prometida, lá em Deuteronômio capítulo 8, e não é à toa que Deus então faz com que esse povo se recorde exatamente de todo este trajeto, desde então quando Deus tirou aquele povo do Egito até levá-los à terra prometida.
Veja lá, se você quiser abrir ou anotar, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, o Senhor então vai dizer àquele povo: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Um pouquinho mais adiante, no verso 11, assim o Senhor vai dizer: guarda-te de que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Ele vai dizer no verso 14: então se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Semelhantemente àquilo que Moisés escreve em Deuteronômio, o apóstolo Paulo agora está escrevendo aos Efésios, dizendo: lembrem-se da condição do passado, de onde Deus resgatou vocês, quem vocês eram antes de Cristo. E por que o apóstolo Paulo então tem em mente, e ele pede aos Efésios que se lembrem dessa condição? Primeiramente, eu penso de que o apóstolo Paulo então quer livrar os Efésios do orgulho. É a nossa tendência natural. Nós não percebermos a nossa condição passada pode nos levar então ao orgulho. Assim como os Efésios, nós podemos erroneamente achar que a nossa condição não era tão ruim assim. Nós podemos achar que nós fomos salvos pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa fé prevista. Sem percebermos, meus irmãos, nós podemos atribuir a nossa salvação, a nossa inteligência, ao nosso círculo social, ou qualquer outra condição que possa diminuir a poderosa e necessária ação divina em nosso favor. Sem compreender bem o nosso estado anterior a Cristo, nós podemos ser levados a uma soberba espiritual, achando até mesmo que as bênçãos que nós recebemos são frutos da nossa obediência e da nossa dedicação ao Senhor. Não é à toa, irmãos, que você encontra na televisão, ou você encontra em algumas igrejas, alguns crentes que, sem discernir bem a condição que eles estavam antes de Cristo, eles chegam ao extremo de, inclusive, determinarem, de decretarem, de exigirem as bênçãos de Deus sobre as suas vidas, como se Deus fosse algum tipo de devedor deles, como se Deus tivesse alguma obrigação com relação a essas pessoas. Certamente porque essas pessoas, então, não compreendem bem de onde elas foram resgatadas. Mas não é isso, então, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina. Veja, então, que a Bíblia nos ensina algo contrário a isso. Ela quer nos exortar para que nós nos lembremos da nossa condição antes de Cristo. Como afirma, então, João Calvino, ele vai dizer: o apóstolo exorta aos Efésios a se lembrarem qual fora o caráter antes de serem chamados. Esta consideração era oportuna para convencê-los de que não havia razão alguma para o orgulho. Não existia razão nenhuma para o orgulho. Quem está em Cristo é uma nova criatura, o passado já se foi. Mas é necessário nós nos lembrarmos e sabermos claramente de onde nós fomos resgatados. A segunda coisa que eu penso que o apóstolo Paulo está mencionando para nós olharmos então para esse passado, é para que os Efésios então tenham impressos neles a identidade de Cristo. Veja então, meus irmãos, que não se trata mais do que nós éramos, não se trata mais da nacionalidade dos Efésios, da nacionalidade dos gentios, não tem mais a ver entre ser judeu ou gentil, mas tem a ver aquilo que eu sou em Cristo. O que importa para o apóstolo Paulo é aquilo que vai ser daqui por diante, daquilo que então em Cristo nós somos. Nós vamos perceber mais adiante que o apóstolo Paulo inclusive vai mencionar isto, de que em Cristo essas barreiras culturais, religiosas, elas foram rompidas. Estar em Cristo, então, é a nossa real e única e verdadeira identidade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E por fim, lembrar da nossa antiga condição nos ajuda então a entender a nossa missão.
o propósito pelo qual Deus nos salvou. Se você voltar um pouquinho adiante, voltar um pouquinho aí atrás, né, no capítulo 1, você vai ver então que nós fomos amados, nós fomos perdoados, nós fomos selados para vivermos para a glória de Deus. Embora o justo caminho de Deus a respeito de nós seria a condenação eterna, Deus nos alcançou para um propósito, com uma finalidade. Deus tem algo para nós. Ele tem um propósito para cada um de nós, individualmente. E Deus tem um propósito para nós como igreja. Os irmãos devem se lembrar bem da primeira resposta do breve catecismo de Westminster, não é? Lá diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Este é o propósito. Então a primeira coisa que a gente vê é isso: lembrai-vos de que outrora, lembrai-vos de que naquele tempo. Isso então nos leva à segunda parte do texto aqui. No verso 12 então, e um pouco no verso 11, o apóstolo Paulo então menciona de que nós devemos nos lembrar. Do que o apóstolo Paulo então está mencionando aqui? Veja primeiramente, irmãos, de que o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos lembrar que nós éramos gentios na carne. Veja aí o verso de número 11, melhor dizendo. Isso significa então que nós não tínhamos qualquer marca que nos faziam ser pertencentes ao povo de Deus. Os irmãos sabem que a circuncisão no Antigo Testamento era exatamente aquela marca, aquele sinal que fazia distinção particular entre aqueles que eram da aliança ou que eram beneficiados com a aliança de Deus e aqueles que não eram. Nós vamos encontrar então essa promessa exatamente lá em Gênesis capítulo 17, os versos 10 e 11. Eu queria que os irmãos abrissem lá comigo, por favor. Gênesis 17, os versos 10 e 11. Gênesis 17, 10 e 11. Veja aí. Esta é a minha aliança, que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho vos será circuncidado. Verso 11. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso, ou seja, será a circuncisão por sinal de aliança entre mim e vós. Então a circuncisão era um sinal obrigatório. Era algo então que identificava o verdadeiro judeu. Era um selo da verdadeira religião de Israel. O próprio apóstolo Paulo vai mencionar lá em Filipenses capítulo 3, que ele também foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Aqui vale lembrar, meus irmãos, que esta então era a identidade de um verdadeiro judeu. Então você deve se lembrar daquela história, né, de Davi se dirigindo ali a Golias, naquela batalha em que aquele gigante estava afrontando o povo de Deus. E você lembra lá daquele xingamento, né, que Davi fez a Davi fez a Golias, né? Você é um incircunciso, né? Então era a prática notória de que aquele gigante não fazia parte do povo de Deus. Embora, meus irmãos, eu sei que o povo judeu usou mal essa questão da circuncisão, embora esses judeus então achavam que simplesmente pelo fato deles serem circuncidados, isso garantia a salvação para eles. Eu sei que de repente houve toda uma bagunça na religião judaica por causa desse sinal. O ponto é, a marca da circuncisão, ela fazia essa distinção entre aqueles que faziam parte do povo de Deus e aqueles que não faziam parte do povo de Deus. E os gentios, então, não tinham esta marca. Por isso, então, eles eram mal vistos pelos judeus. Um autor bíblico, ele chega a dizer o seguinte, que os judeus tinham tanto desprezo pelo gentio, que eles achavam então que o gentio era alguém que Deus havia criado exatamente para funcionar, para servir como combustível para o inferno. Era alguém que era desprezível, era alguém então que não deveria ser contado, era alguém que deveria ser colocado de lado.
O gentio, à vista do judeu, era alguém absolutamente desprezível. E nós vamos ver no verso 16, mais adiante, que o apóstolo Paulo então vai mencionar exatamente isso, de que Cristo destruiu essa inimizade entre gentios e judeus. Veja então, meus irmãos, embora o apóstolo Paulo tenha mencionado que todos os homens estão alienados a Deus, aqui então ele fala de modo particular que os gentios, eles não só estão alienados a Deus, mas também eles estavam fora da própria religião de Israel. Veja aí que o apóstolo Paulo vai continuar, ele vai dizer, naquele tempo estáveis sem Cristo. Ainda nessa distinção, os gentios sequer podiam confiar nas promessas relacionadas ao Messias. As promessas do Messias, elas eram, em princípio, particularmente pertencentes aos judeus. Jesus nasceu como um judeu. Eram eles, então, que recebiam essas promessas. Estar em Cristo é a mesma coisa de estar, melhor dizendo, estar sem Cristo é a mesma coisa de estar fora das promessas da salvação e de consolo. Os gentios não haviam nenhum compromisso com relação a essas promessas. Além disso, o apóstolo Paulo vai dizer que eles estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças das promessas. Não se tratava apenas, irmãos, de uma separação étnica, mas da própria comunhão com Deus. Os gentios não participavam da aliança de Deus, eles não sabiam das promessas relacionadas a essas alianças, como aquela que nós acabamos de ler lá em Gênesis capítulo 17. Que Deus abençoaria a descendência do judeu. O gentio não sabia absolutamente nada disso. Um gentio provavelmente nada sabia sobre as promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele não conhecia Deus como um Deus pessoal. Ele provavelmente não sabia nada a respeito da aparição de Yahvé a Moisés e aquela então milagrosa libertação do seu povo no Egito. E ainda que um gentio soubesse desses registros, ele não podia desfrutar dessas promessas, uma vez que eles não faziam parte do povo de Deus. E o apóstolo Paulo então dá mais um passo adiante. Ele vai dizer, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Se eles não conheciam as promessas de Deus, eles também não podiam ter esperança. E ainda que um gentio tivesse algum tipo de esperança, certamente era uma esperança falsa, longe daquela que somente o povo escolhido de Deus pode desfrutar. Notem que o apóstolo Paulo diz que os gentios viviam sem Deus no mundo. Ainda que eles possuíssem os seus próprios deuses, esses deuses não passavam de mera ilusão. Os efésios viviam alienados do Deus único e verdadeiro. E olha que interessante, a expressão que aparece aqui traduzida como sem Deus é a palavra que nós usamos para ateus. Ou seja, embora possivelmente essas pessoas talvez até conhecessem a respeito de um Deus único e verdadeiro, mas essas pessoas não criam nele. Criam em outros deuses, criavam então as suas próprias religiões. Em resumo, irmãos, embora Deus planejasse abençoar todas as nações através de Israel, os gentios não sabiam disso. Porque eles não conheciam as promessas, eles não tinham a esperança das promessas, eles não conheciam o Deus das promessas. Eles optaram pelos ídolos em vez de Deus, suprimindo a verdade que foi revelada a eles. Porque eles não conheciam a Deus, eles não tinham nenhuma esperança. E era assim então, meus irmãos, que nós vivíamos. Nessa trágica posição que os efésios também experimentaram. Antes de nós, então, sermos resgatados e passarmos a confiar em Cristo, nós estávamos separados de Deus e de seu povo. Nós vivíamos por falsas esperanças, servindo a falsos deuses. Nós vivíamos sem a santidade, sem a justiça, sem a paz e sem a alegria da salvação. Nós éramos como marinheiros sem bússola, guiando um navio sem timão.
numa noite escura e sem estrelas, enfrentando um mar tempestuoso e longe do porto. Por mais que alguns de nós possamos dizer que nós não fazíamos nada demais, a verdade que a Bíblia vai dizer é que nós estávamos sem Cristo e sem Deus no mundo. Assim como os Efésios, irmãos, nós também precisamos nos lembrar desse fato. Era assim que nós vivíamos. Era assim a descrição trágica da nossa vida. Sem Deus, sem esperança, sem Cristo, sem conhecer as promessas de um Deus redentor. Diante disso, então, eu gostaria de fazer algumas breves aplicações para nós nessa noite. Primeiramente, então, meus irmãos, esse texto nos ensina acerca da coisa mais gloriosa desta vida, estar com Cristo. Mas também nos revela e nos ensina a mais terrível delas, estar sem Cristo. É o prenúncio da vida eterna. Se a Bíblia então descreve que nós já podemos desfrutar das bênçãos de Cristo nessa vida, certamente então nós temos a garantia de que nós vamos desfrutar dessas bênçãos ainda de maneira mais enriquecedora, mais gloriosa na vida eterna com Cristo. Entretanto, se a Bíblia descreve que nesta vida, a vida sem Cristo é terrível, certamente a eternidade sem Cristo será muitíssimo pior. Por isso, se você está aqui nessa noite e você ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, você deve fazer isso da maneira mais rápida possível. Você deve então confiar nele como seu Salvador. Você deve entregar a sua vida a Ele como seu Senhor. Não basta um pouco de religião, não basta um pouco de moralidade. O que a Bíblia descreve para nós é que somente Cristo pode resolver o problema do pecado humano. Somente através do nosso Salvador. Sem Cristo, irmãos, a vida não passa de morte, escravidão, alienação de Deus e consequente condenação. Repito o que eu disse agora há pouco. Não basta religião e mais religião. Boas obras não salvam. Moralismo e legalismo não garantem a salvação. Não há necessidade de sacrifícios. Somente Cristo e sua obra redentora pode garantir a nossa salvação. Por isso, mais uma vez, eu repito. Se você está aqui nessa noite e você ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça isso hoje. Faça isso agora. Em segundo lugar, meus irmãos, esse texto nos ensina que nós deveríamos ser gratos e humildes. Do que nós temos de nos gloriar? O que nós devemos então nos orgulhar? Da nossa vida passada? Da nossa incredulidade? Da nossa escravidão que nós vivíamos? Das nossas proezas de uma vida distante de Deus? Certamente nenhum de nós quer se gloriar do seu passado. Devemos então nos gloriar da vida presente, sabedores então de que tudo que nós recebemos da mão de Deus. Nós podemos então nos gloriar da nossa salvação, dos nossos recursos, da nossa capacidade, do nosso desempenho. Algum de nós está disposto a falar em alta voz de que se gloria da sua salvação, porque a sua salvação foi garantida pelos seus próprios méritos? Certamente, meus irmãos, não há nenhum de nós que possa se levantar e dizer: a salvação me foi garantida pelos meus próprios méritos. Logo, meus queridos irmãos, somente quando nós entendemos a nossa antiga condição, nós estamos prontos para sermos profundamente gratos e verdadeiramente humildes. Nós não somos nada, meus irmãos, a parte da graça de Deus. Certamente no tempo presente, nada somos sem a graça de Deus. Ela se manifesta nas nossas vidas todos os dias, nos consolando, nos direcionando, nos perdoando. Jesus, todos os dias, ele precisa se manifestar na minha vida, meus irmãos, a fim de que eu não seja entregue aos meus próprios pecados, às minhas próprias ilusões, achando que eu posso algo, que eu sou alguém.
Além disso, meus irmãos, esse texto nos ensina a sermos, então, diligentes no que diz respeito à pregação do Evangelho. Por mais que os nossos familiares e amigos demonstrem certa felicidade, por mais que aos nossos olhos eles pareçam que vivam bem, sem doenças ou dificuldades financeiras, nós sabemos que eles não possuem a verdadeira esperança se não tiverem Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Por isso, meus irmãos, a minha oração nessa noite é de que Deus então faça cada um de nós como canais de bênção na vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador. Não sejamos iludidos, pensando que essas pessoas vivem bem. Não, pastor, os meus irmãos vivem bem, eles têm dinheiro, eles têm casa, eles têm tudo suprido, eles têm bons empregos, boas famílias. Mas a verdade é que a Bíblia diz para nós que sem Cristo, eles não podem desfrutar da verdadeira felicidade. E finalmente, meus irmãos, esse texto nos prepara para a ceia do Senhor. Nós somos lembrados do grande amor de Deus por nós. Nós somos lembrados do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Recordamos que o nosso pecado era tão grande que custou a vida do Filho de Deus. Além disso, a ceia nos lembra que nós fomos perdoados, libertados do pecado. Somos lembrados de que podemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, pois temos acesso ao Pai em um só Espírito. Por meio de Cristo, portanto, meus irmãos, temos acesso às promessas de Deus. Somos mais que amigos de Deus, somos filhos, herdeiros com Cristo. Por meio de Cristo, nós somos lembrados da graça que nos alcançou e da vida eterna que nos aguarda, a qual Ele mesmo garantiu para nós. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos por um instante. Bendito Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Senhor. Obrigado por tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado por Cristo Jesus que nos traz esperança. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos lembrar da nossa antiga condição e sermos gratos e humildes ao Senhor. Porque, de fato, Senhor, nós não temos do que nos gloriar. Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos sobre nós e que o Senhor, ó Deus, possa nos dirigir a cada dia. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.